Queria propor o seguinte, a gente já sabe, a gente já discutiu no primeiro episódio lá sobre cultura, que é um mecanismo de coordenação, que de fato a gente tem que garantir que temos pelo menos uma conformidade comportamental e assim por diante. E eu queria entender na experiência de vocês, Gabi, que passou por RH, entrevistou dezenas, se não centenas de líderes organizacionais, e Pedro, que passou por multinacionais, grandes empresas nas áreas de comunicação. Na visão de vocês, como que na cabeça dos líderes em RH e nas áreas que passaram, esse tema é tratado, se é que é tratado? Acho que ainda com bastante displicência. Eu acho que a gente avançou muito nos estudos sobre cultura e de como isso influencia tudo, absolutamente tudo dentro da organização, especialmente resultado, que eu acho que é o que o C-Level está bastante preocupado. Mas eu digo que é com displicência, às vezes não tanto do ponto de vista consciente. Como cultura também tem a ver com comportamento, né? Símbolos, sistemas e comportamento, talvez um jeito mais fácil, um conjunto dessas coisas todas operando ao mesmo tempo, é muito difícil, né? A gente controlar comportamento, porque a gente não controla o outro, né? No final do dia. E se a gente, como indivíduo, como ser humano, já tem tanta dificuldade de prever como a gente vai reagir em determinadas situações, imagina quando a gente está em grupo, imagina quando são muitas lideranças que são representações dessa cultura e o elemento comportamento que tem a ver com, enfim, desde quando a gente nasceu, né? Como a gente se comporta tem a ver com muitas questões. Então, eu acho que ainda é com bastante displicência, embora tenha avançado demais no entendimento do tamanho da importância de uma cultura organizacional. Eu acho interessante quando a Gabi estava falando, porque eu estava pensando quem é responsável dentro da empresa por definir cultura e depois por fazer essa cultura ser difundida dentro da empresa. Ao passo que no mundo ideal isso seria um trabalho lindo, feito a 8 mãos e por aí vai. Acho que diferentes empresas têm o setup da cultura em diferentes lugares, mas usualmente fica a cargo da comunicação interna garantir que isso vá se permeando ali no meio. E aí eu acho que tem uma crise de identidade aqui nesse universo interessante, que é comunicação interna. Ora mora, ou em algumas empresas mora dentro da área de comunicação, que tem uma forma de enxergar isso, ora mora dentro do RH. Tem outra forma de enxergar isso. Eu quero contar uma história muito boa. Quem é guardião da cultura? É o RH? Contar. É a comunicação? E aí, como lidar com essa tensão? A liderança? A gente falou de autocracia e aí eu tive um truque para fazer isso na minha vida. Porque eu era marketing e comunicação no começo da minha carreira. Aí eu falava o quê? Faz todo sentido, tá? A cultura tá dentro do marketing da comunicação. Claro. Até porque? Até porque sou eu. Até porque eu vou dizer o que você tem que fazer. Porque se eu tivesse em finanças, ia ser do departamento de finanças. Aí o que aconteceu na minha carreira? Mudei para RH. Aí o que eu fiz? Levou como... Faz todo sentido estar em RH. Olha, entendeu? Que interessante. Enfim, eu acho que é uma brincadeira que ilustra que eu acho que importa menos quem é que está com esse papel, contanto que seja... primeiro que assim, é papel de toda a liderança. Absolutamente todos os líderes, eles precisam estar atentos. Na verdade, de todos os colaboradores que jogam aquele jogo, eles precisam saber quais são as regras do jogo. E a cultura é um grande livro aberto sobre regras. Não tão aberto assim, às vezes. A gente chega lá. É cultura para cima, da superfície para baixo. Eu acho que a pessoa ou a estrutura que vai disseminar práticas ou comunicar, de preferência tem que ser a pessoa que mais se identifique, que mais representa aquela cultura. Às vezes não precisa ter uma área específica, pode ser o próprio fundador, CEO, numa startup normalmente é o founder. Então, eu acho que é errado a gente ter esse olhar departamental para a cultura, Eu sabe? concordo, mas eu acho que isso nos leva justamente para um ponto de atenção. Que normalmente dentro da empresa existe alguém e RH procura muito isso nas empresas, que é quem é o guardião, ou eu não estou conseguindo encontrar a palavra que eu quero usar, que é quem é a personificação da cultura dentro da empresa. A cultura prototípica. E normalmente tem isso, não, aquele executivo é o inspirador, é quem vive os valores corporativos, é quem não sei o quê. E aí começa a se usar aquela figura como uma figura que vai fazer ou ajudar a difundir ou garantir essa normalização. Então acho que quando fica preso na figura de uma pessoa, e acho que entra um ponto fundamental, culturas fortes são importantíssimas para as empresas, e principalmente quando elas são... bem homogêneas. Todo mundo entende,
todo mundo vive aqueles valores, entende como aquilo funciona, a regra do jogo, eu acho que é melhor do que em empresas que você tem essa discrepância, você precisa ficar tentando empurrar o tempo inteiro o goela abaixo, que daí vem a briga por qual é o departamento que vai controlar ou ditar o ritmo e como isso vai funcionar, ou então um executivo, a executiva, que vai ser a personificação daquilo. Porque daí entra o temperinho pessoal de quem gosta, não é, Gabi? De ter Mas ao mesmo controle. tempo, Pedro, assim, eu, André, né, eu vejo a importância de você conseguir personificar símbolos, valores, comunicação, enfim, identidade numa pessoa, porque é um exemplo para você modular, né? Do tipo, olha, e modelar, na verdade. Então, se aquela pessoa ela se comporta dessa maneira e ela é o que nós prezamos como uma cultura da companhia, então se eu me comportar semelhante, talvez eu esteja dentro da cultura. Então, talvez facilite para as pessoas entenderem o que é o modelo. Mas eu acho que é fundamental, André, que na minha concepção ninguém deveria ser maior do que a cultura. Tem aquele meme maravilhoso que diz que o RH serve para defender a empresa de você. A cultura, para mim, serve para defender também a empresa das pessoas. Os casos que você citou na nossa abertura são casos em que normalmente o founder traz a cultura e aquilo, com o tempo e sem controle, vira uma coisa tóxica.